Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo aqui. Bom, então a gente começa agora o nosso curso de histologia, né, do semestre 2020/2. Muito feliz de estar com vocês. Faço votos de que permaneçamos todos juntos até o final. É um período curtinho, no final das contas, esse semestre vai ter 13 semanas e eu peço perdão a vocês, eventualmente, dessa gravação ter algum barulhinho de cachorro. Eu tenho que gravar aqui em casa, porque foi o melhor lugar que eu consegui para fazer essas aulas, né? Mas, enfim, vamos o melhor possível. Espero que todos aprendam bastante. Vejam, esse slide eu coloquei para vocês, mas eu não vou ficar trabalhando muito ele, não. Eu queria que vocês usassem esse slide depois que vocês estudarem a aula, para vocês verem se vocês alcançaram o objetivo que a gente tinha, que essa aula tinha. Eu vou tentar colocar isso para todas as aulas, para orientar vocês na hora do estudo, tá? Que são os objetivos de cada etapa, de cada aula que a gente vai ter ao longo do curso. E aí eu começo a falar com vocês do fundamento do curso de histologia, né? Então, o curso de histologia, na verdade, ele é o irmão mais velho do nosso curso de biologia, da disciplina de biologia celular. Então, só que aqui nós vamos focar especificamente em um tipo de célula que para nós na medicina veterinária é a mais importante, que é a célula animal. Então, a célula animal, ela tanto pode ser muito comum, com uma aparência assim, que é aquela do ovo frito que a gente está acostumado, né? Que é, o núcleo parece a gema e o citoplasma parece a clara, quanto ela pode ter aparências e funções muito diferentes, né? E ela tem características que são só dela, que outras células de outros organismos vivos não têm, né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho com vocês aqui o slide para não perder, e aí eu vou detalhar algumas questões. Então, lembrando, né? É uma célula eucariota, ou seja, tem núcleo, não tem parede celular. Então, essa característica de não ter parede celular torna a célula animal mais frágil em muitos aspectos. Elas podem ser muito diferentes entre si. Então, no corpo animal, nós temos mais de 200 tipos, isso sem considerar os subtipos. E aí eu coloquei aqui, ó, ainda que apresentem o mesmo genoma. Então, para ilustrar isso, eu usei essa foto que a gente está vendo aqui, que é uma foto de tecido animal, que ela põe em evidência dois tipos celulares. Então, aqui a gente tem o nosso neurônio, né? O neurônio, de forma geral, embora possa ser pequeno, ele é uma célula geralmente grande. E aqui a gente está vendo só o núcleo, né? Esses aqui são os núcleos das células da glia. Vejam que são células que têm o mesmo genoma e olha só como elas têm tamanhos diferentes. Aqui também tem um outro tipo de célula da glia, né? Só o núcleo aqui, a gente praticamente não enxerga o citoplasma, diferente do núcleo, que a gente vê bem o citoplasma. Vejam como elas são diferentes, diferentes em forma, diferentes em tamanho e, consequentemente, diferentes em função, tá? E elas têm o mesmo conjunto genético. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso em algum momento, mas é uma reflexão muito importante da gente fazer na histologia. Como isso é possível? Né? Então, como que as células sabem o que elas têm que fazer, se o conjunto de ordens, de ordenação delas, que é o genoma, é o mesmo, né? Bom, continuando, vou deixar essa pergunta em aberto. Então, essas células animais, elas possuem um conjunto de organelas e estruturas citoplasmáticas que lhe permitem realizar tanto funções comuns são aquelas que todas as células têm que fazer, para serem vivas, para permanecerem vivas, para sobreviverem, todas têm que fazer. Então, comuns às mais simples células procariotas, quanto funções tão complexas que só existem no reino animal, como esta da célula ao lado do neurônio. Então, o neurônio ele é uma célula altamente especializada. Ele é uma célula que, no final das contas, tem que fazer uma única coisa, por incrível que pareça, né? O que é que o neurônio tem que fazer? O neurônio tem que fazer a transmissão sináptica. A gente vai estudar isso com mais detalhe na aula de tecido nervoso. Deixa eu ver aqui. Oi, Júlio, voltar para minha tela aqui que eu estou compartilhando. Então, assim,
Então, lógico que eu usei o exemplo do neurônio, que é uma célula que eu sei que todos vocês já ouviram falar, que a gente tem uma noção mais ou menos boa da importância dele, mas isso se aplica a todas as células, né? Temos células indiferenciadas, eu vou falar um pouquinho disso, mas a maior parte das nossas células, elas têm funções, têm uma morfo de forma, fisiologia de função, uma morfofisiologia bem definida, bem diferente das outras células, das suas primas e irmãs, tá? Bom, então, assim, a célula animal ela tem essa característica de ser diferente dentro de um mesmo contexto, ou seja, como eu falei, nós vamos ter mais de 200 tipos de células diferentes compondo um único organismo. E aí a mágica que eu gosto muito de chamar a atenção, que faz muito sentido no nosso curso, na medicina veterinária, é que, poxa, os animais são tão diferentes entre si, são espécies tão diversas, mas quando a gente olha lá no íntimo, lá na organização dos seus tecidos, fica muito difícil. Por exemplo, se eu mostrar uma imagem para vocês de um tecido muscular e falar, diz qual que é a espécie. Você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma pós-graduação, um estudo muito aprofundado, e mesmo assim tem hora que não tem como saber qual é a espécie olhando as suas células, porque dentro da constituição dos tecidos somos todos muito parecidos, muito parecidos. E é por isso que a gente pode ter um curso de histologia, um único curso de histologia, uma disciplina, para estudar diversas espécies dentro da medicina veterinária, porque no final a gente tem uma homogeneidade entre os tecidos, e os tecidos são diferentes entre si. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu olho o tecido epitelial, por exemplo, de um primata ou de uma ave, né? E um tecido conjuntivo das mesmas espécies, eles vão ser mais parecidos entre si do que as espécies. Quer dizer, por exemplo, o epitelial de ave é parecido com o epitelial de mamífero. Conjuntivo de ave é parecido com o conjuntivo de mamífero. Percebem? São bem parecidos entre si. Tá? Então, essa característica mostra muito da construção dos organismos animais. E aí a gente tem que fazer uma pequena recapitulação, que eu vou falar com vocês agora, na verdade, é recapitulando um pouco a biologia celular, até para eu colocar para vocês no que é que vocês vão prestar atenção. Ok, então daquilo que eu aprendi de biologia celular, o que é que eu preciso trazer de olhar, né, de atenção, como se pondo uma moldura no conhecimento que vocês têm, para poder aprender melhor a histologia, né? Então a gente precisa lembrar dos componentes. Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa para vocês aqui, ó. Isso aqui é um conceito importante para nós. A célula animal possui um conjunto de organelas e estruturas citoplasmáticas. Então, existe uma diferença, tá, nesses termos aqui, organela e estrutura citoplasmática. Porque o que eu chamo de estrutura na histologia? É algo que, na verdade, pode ser, tem uma função, uma forma definida, e dá para diferenciar do resto. Tá? No caso aqui, quando eu falo estrutura citoplasmática, estrutura citoplasmáticas. São aquelas que têm uma forma, eu consigo diferenciá-las no citoplasma. É lógico que aqui na microscopia de luz eu não vou conseguir diferenciar nada, porque eu não tenho aumento suficiente para isso, já que a maioria dessas estruturas citoplasmáticas, elas têm um tamanho inferior ao limite de resolução da microscopia de luz, que todo mundo tem que saber, né? Eu vou assumir que todo mundo sabe, eu vou colocar naquela recapitulaçãozinha que vocês vão fazer, mas o tamanho mínimo que o microscópio de luz nos permite enxergar é 0,2 micrômetros ou 200 nanômetros. Então, qualquer estrutura que seja menor do que isso, eu não vou conseguir enxergar direito aqui na microscopia de luz, mas existem algumas técnicas que a gente vai aprender um pouquinho aqui na histologia, que nos dão alguma luz, alguma orientação sobre essas estruturas citoplasmáticas. Como, por exemplo, em qual região do citoplasma a gente consegue enxergar, tem alguma concentração de mitocôndria, como que se organiza o citoesqueleto. Dá para ter, sim, algumas orientações, embora a gente não consiga enxergar diretamente. E tem as organelas. O que eu chamo de organela? Quando eu falo eu, tá, meninos, não é Eugedine, o que nós chamamos de organela no contexto da histologia e biologia celular.
Organela é um termo que a gente usa para aquelas estruturas que são delimitadas por membrana. Então, a gente tem uma membrana, essa membrana obrigatoriamente define um compartimento interno que tem uma composição que vai ser diferente do seu compartimento externo. Então, por exemplo, o complexo de Golgi é uma organela. Complexo de Golgi tem cisternas, essas cisternas têm um conteúdo interno que são inclusive diferentes entre si, elas vão mudando ao longo do complexo de Golgi. O lisossomo, o peroxissomo, o núcleo, né? O núcleo, na verdade, não tem uma membrana, o núcleo tem um envoltório nuclear bem complexo, que tem duas membranas, né? E inclusive um espaço entre elas, que é um grande mistério. Ninguém sabe muito bem aquele espaço perinuclear, o que tem direito ali, né? Ainda é uma grande fronteira que a ciência ainda não desvendou totalmente. Mas agora vamos pensar aqui na histologia, né? Então, organelas, elas têm um compartimento interno e um compartimento externo. Então, toda organela é uma estrutura citoplasmática, mas nem toda estrutura citoplasmática é uma organela, tá bom? E existe também uma certa discussão sobre se o núcleo é organela ou não. Como eu uso essa definição de organela como tendo um compartimento interno e o núcleo totalmente se encaixa nisso, nós poderíamos dizer que o núcleo é sim uma organela citoplasmática da célula eucariota, tá? Mas eu estou colocando isso para vocês, ninguém vai entrar, eu jamais vou perguntar isso para vocês na prova, é só uma questão de definição para vocês terem mais clareza. Bom, então agora definindo, né, o que é uma estrutura e o que é uma organela, vamos lembrar aqui alguns componentes da célula animal que são importantes para a gente trabalhar na histologia. Então, nós temos os lisossomos. Eu tentei começar mais ou menos do mais comumzinho para o mais difícil, mais complexo. Mais difícil não, mais complexo, né? Então, lisossomos que são pequenas vesículas, né, fundamentais à quebra intracelular de moléculas, principalmente de biomoléculas, né, mecanismo que é importante por motivos diversos nos tecidos, né? Então, a gente vai, ao longo da histologia, ver diversas situações onde os lisossomos são necessários, eles interferem na função da célula, na função do tecido e, consequentemente, na função daquele órgão. Peroxissomos são organelas oxidativas. Interessante que peroxissomos também são muito comuns nas células vegetais, num contexto completamente diferente do contexto da célula animal, né? A gente não vai trabalhar muito essa diferença aqui na histologia, mas eu chamo a atenção disso para vocês, porque geralmente quando a gente pega livro de ensino médio, essa abordagem mais geral, né, a abordagem mais geral da célula, quando se pensa em peroxissomo, geralmente se fala do peroxissomo na célula vegetal, tá? E na célula animal, ela vai ter um papel diferenciado, assim, né? De forma geral, defesa. Então, são organelas oxidativas. Elas vão, de alguma forma, modificar biomoléculas. Utilizam oxigênio para transformar substratos. Então, tem uma função bioquímica e essa função bioquímica interfere muito na defesa do organismo, embora não só. Também tem toda uma questão energética que a gente vai ver em alguns contextos. Mas, de forma geral, a gente trabalha peroxissomo mais mesmo na biologia celular. Ribossomos que estão mostrados aqui, ó. São essas estruturas uma estrutura, é uma estrutura muito complexa formada de ribonucleoproteínas, ou seja, RNA e proteínas que se associam de uma forma bem compacta. Então, quando a gente vê essa massinha aqui verde clara, que é a subunidade maior do ribossomo, e a verde média aqui, que é a subunidade maior, elas estão cheias de partículas. Essas partículas, meninos, são muito estudadas por conta de que são muito parecidas entre todos os seres vivos. Uma das funções mais conservadas entre os seres vivos é justamente essa que o ribossomo faz, que é a síntese proteica. Embora haja algumas diferenças quando a gente pensa em termos de bactérias mais primitivas e um organismo mais complexo, como um mamífero, por exemplo, que apareceu depois ao longo da evolução, a forma da síntese da proteína é praticamente idêntica, que é fazer a ligação peptídica. Ligação peptídica
Eu não sei quanto que vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é a razão da existência de todos nós. Para poder fazer as proteínas que compõem as nossas células, que compõem os organismos animais, aliás, todos os organismos vivos, precisamos fazer as proteínas. O que faz proteínas são as ligações peptídicas entre os seus aminoácidos. E quem é que faz essa ligação peptídica? São os ribossomos. A gente entra aquela história do quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, essa história de quem nasceu antes, o ovo ou a galinha na biologia celular é a história do ribossomo. Quem veio antes, ligação peptídica ou o ribossomo, né? Porque é uma contradição que não dá para resolver direito. Mas a gente não vai se preocupar isso aqui na histologia. Para nós, o importante é saber isso. Ribossomos fazem a síntese das proteínas celulares. Então, ele é a alma da diferenciação celular. Então, assim, ele que vai pôr na prática, ok, é para ser um neurônio, então vamos construir um neurônio. Tá, não, é para ser um linfócito, então vamos construir um linfócito. Porque é ele que vai sintetizar as proteínas que vão ser ativas naquela célula. Lembrando que um tipo de proteína fundamental para nós se chama enzima. Então, são as enzimas que catalisam as reações bioquímicas no ambiente celular que vão definir a forma daquela célula, a função daquela célula, enfim, tudo. Né? E para fazer a enzima, quem vai fazer são os ribossomos. Eles não são visíveis na microscopia de luz, não dá para ver, mas dá para a gente ver eles mais concentrados por conta do RNA, já vou explicar isso, mas eles podem sim ser vistos em microscopia eletrônica, que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui, essa estrutura que parece um caracol, né, é um polirribossomo ou um polissomo, onde os ribossomos estão acoplados nessa fitinha azul aqui, que é o RNA mensageiro. Né? Então, a subunidade, a gente tem um processo que a gente chama de tradução. Na tradução, esse RNA mensageiro vai sendo lido pelo ribossomo, que vai sintetizar a proteína, que é esse rabinho verde que está saindo aqui, ó. Então, para fazer a proteína, o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro até que chega no final e libera uma proteína pronta que, na célula animal, muitas vezes vai passar por um processamento bioquímico pós-traducional. A gente vai falar um pouco disso, dessa parte, né? A gente volta um pouquinho lá na biologia celular e na bioquímica para explicar a importância desse processamento na célula animal. A gente vai falar disso mais para frente em alguns contextos, tá? São formados por duas subunidades, subunidade maior e subunidade menor do ribossomo, e essa subunidade maior e menor, olha só são formadas quando estão fazendo a proteína, ou seja, elas só se acoplam quando tem um RNA mensageiro. Né? Então, a gente tem o que chamamos de pool. Né? Pool é um termo em inglês, né? Que significa um agrupamento. Então, nós temos o pool de subunidades maiores e menores que ficam soltas lá no citoplasma e a gente só vai ver eles unidos quando eles estiverem trabalhando, tá? E aí eu queria mostrar isso para vocês. Essa estrutura, em termos gerais, dentro da biologia celular é muito estudada, né, os polissomos, até para entender quais são as proteínas que são mais sintetizadas, menos sintetizadas e como que elas são feitas, né, o que regula. Porque tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Isso aqui. Eu não vou falar nada disso para vocês, mas, meu Deus do céu, é um enrosco danado. Por quê? Porque isso aqui que regula a tradução. Né? Esse processo de síntese proteica, ele é muito complexo, ele é regulado e ele é definido por essa região de regulação que define o acoplamento. Ó, o acoplamento é isso aqui, ó, quando os ribossomos se acoplam no RNA mensageiro. Para poder acontecer isso aqui, olha, é um estresse, hein? Tem que juntar fatores de tradução, aqui, regulação, e formar essa estrutura. Essa estrutura aqui, o polissomo, é uma estrutura muito estável. É uma estrutura muito estável e precisa ser para permitir que essa tradução aconteça corretamente até o fim. Porque se não acontecer até o fim, não adianta nada. A proteína fica não funcional. Ela não vai executar sua função corretamente no organismo. Eu queria chamar a atenção de vocês mais uma vez aqui, ó, para a escala. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui está escrito 100 nanômetros, ó. 100 nanômetros, ou seja, isso aqui está bem abaixo, está abaixo dos 200 nanômetros que são necessários para enxergar uma estrutura. Porém
Como o RNA ele tem uma característica ácida, né, ácido ribonucleico, né, que interfere na coloração, as células que estão ativamente sintetizando proteína acabam tendo uma coloração diferenciada e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo, como isso interfere na histologia. A gente tem, digamos assim, uma ideia das células que estão produzindo mais proteínas por alteração na sua coloração. Bom, um outro componente da célula animal muito importante para nós na histologia, nossa, muito importante para nós na histologia, é o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, meninos, ele é um conjunto de moléculas, especificamente de proteínas, né, que vocês estudaram lá na biologia celular, os microtúbulos, os microfilamentos, que na verdade microfilamentos são de actina, e filamentos intermediários que variam conforme o tipo celular, que vão dar assim, o nome já diz, né? Vai dar a forma, a estrutura daquela célula e também, tão importante quanto isso, permitir uma movimentação citoplasmática que não seja mero caos, que não seja simplesmente por uma questão de atração molecular, atração química. Não. A existência do citoesqueleto permite que a célula modifique, olha só, modifique a sua composição, a sua organização interna. Organização interna é a forma como ela coloca, então tá, eu vou colocar o núcleo aqui perto da janela, aqui eu vou colocar a mitocôndria perto da porta. Assim, vocês entenderam, né? Quer dizer, ela está mudando o seu ambiente interno de acordo com a sua função. Muitas vezes contra as leis da física. Então, existe por exemplo, a difusão. A difusão, a gente sabe pela física mesmo, então as moléculas elas vão se difundir de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Mas muitas vezes a célula não quer isso, ela quer fazer alguma coisa que vai contra essa organização definida pelas leis da física, pela termodinâmica, enfim, pela característica do mundo como ele é, do mundo da física do mundo como ela é. E aí, quem que vai dar essa estrutura? Quem que vai conseguir ajudar, fazer com que a célula possa fazer uma organização interna que seja contra as leis da física? O citoesqueleto. Sem o citoesqueleto funcional, a célula não consegue se organizar internamente, incluindo o momento da divisão celular, que isso aí a gente estudando a biologia celular, a gente aprende, né, que a célula precisa montar o fuso mitótico. Fuso mitótico é 100% citoesqueleto, tá bom? Então, na histologia, a gente precisa saber tudo de citoesqueleto e por isso eu vou colocar nesse exercício de recapitulação que vocês precisam fazer, lembrando que vale pontinho, né? Que entra na nota de vocês, vai ter uma boa recapitulação sobre o citoesqueleto, porque ele interfere demais na organização interna da célula, que a gente vai ver que é fundamental na histologia. E aí, por fim, a causa primeira da existência celular, a que define um compartimento interno de constituição constante e diferente do meio externo. Por favor, meninos, fundamento da biologia celular e, consequentemente, da histologia. A célula tem uma constituição interna constante e ela é diferente do meio externo. E para que isso seja assim, ela precisa da membrana plasmática. A fundamental, insubstituível e ainda repleta de mistérios, membrana plasmática. Essa foto aqui está num livro que a gente não tem acesso online, que é o livro de Biologia Celular do Pollard. Eu adoro ela porque ela mostra para nós as moléculas, tá? Então, aqui azulzinho, aqui a parte de fora da célula. Aqui em bege a parte interna da célula, o citoplasma, e aqui olha só como as moléculas que compõem os dois folhetos são diferentes. Meninos, a gente é igualzinho, quer dizer, dadas suas devidas proporções, à nossa pele. A nossa pele não é igual do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora, ela tem uma função, do lado de dentro, ela tem outra, tá? A mesma coisa a membrana. E a membrana plasmática, ela é construída de acordo com a função daquela célula.
Embora nós tenhamos uma composição básica, então todas as células vão ter uma bicamada lipídica composta de células anfipáticas, com açúcares, glicolipídios do lado de glicolipídios e glicoproteínas do lado externo, a composição molecular varia, então nós temos uma predominância, por exemplo, a fosfatidiletanolamina, que é essa verdinha clara aqui, aparece só do lado de dentro, ou basicamente do lado de dentro. Eu acho legal isso, por isso que eu gostei, né? Ele não é simplista, né? Ele, mas tem uma fosfatidiletanolamina aqui do lado de fora. É lógico. Sabe por quê? Porque a célula gasta uma energia danada para manter essa membrana com uma composição assimétrica, ou seja, o seu folheto interno é diferente do folheto externo. Quando essa célula começa a ficar senescente, senescência é o termo bonito para dizer envelhecida. Ela já não tem, porque uma característica dos seres vivos em todos os níveis, incluindo no nível celular, é que ela tem um tempo de vida. Quando ela começa a não conseguir mais manter a sua fisiologia da forma necessária para a sua função, essa assimetria de membrana aqui, ó, essas moléculas que deveriam ficar do lado de dentro acabam aparecendo do lado de fora em grande quantidade, ela não consegue mais manter essa membrana plasmática saudável do jeito que ela deveria ser, ela marca para o organismo que ela está senescente e precisa ser eliminada, precisa ser retirada. É isso, por exemplo, que faz com que as hemácias do sangue sejam reconhecidas no fígado e no baço e retiradas de circulação pela sua membrana. Então, a membrana plasmática das células, embora na histologia a gente não vai ficar falando qual é a composição molecular das suas membranas, seria ótimo, mas a gente não tem tempo para aprofundar nesse nível, mas a gente tem que ter essa clareza de que a membrana plasmática de cada tipo celular é específica. É assim que as células se reconhecem. Elas se reconhecem. Né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Reconhecimento celular. As células sabem aquelas com as quais elas têm que interagir, ou de uma forma ou de outra. Né? E como é que elas sabem isso? Pela sua composição de membrana plasmática. Então, vale a pena a gente prestar atenção na parte bioquímica, na parte molecular dessa membrana plasmática para entender melhor a histologia. Aqui eu coloquei para vocês esse desenho está no Junqueira, né? O livro que, ó, Modificado de Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, que eu gostaria muito que vocês. Estou muito feliz que vocês têm a biblioteca virtual agora, então não tem limitação de livro, todo mundo pode acessar. Existem vários livros de histologia, tá, meninos? Mas assim, tudo começa no Junqueira, porque o Junqueira, ele é simples, ele é direto e ele dá um panorama muito bonito para a gente entender histologia. Então, ele é o primeiro, é sempre um livro ideal para a gente começar o estudo da histologia. Né? Para quem tem mais facilidade, a gente avança bem rápido, mas não por isso a gente deve pular. É uma etapa muito interessante do estudo da histologia. Então, ele tem esse desenho aqui que eu adoro, mostrando a forma variada entre 4 tipos de célula. O eritroblasto, que é uma célula que está na medula óssea, que vai dar origem às hemácias. O plasmócito, que é a célula produtora de anticorpos, qualquer tipo de anticorpo no organismo. Nosso grande herói nessa época de Covid, né, onde todo mundo precisa fazer anticorpos para tentar combater a forma grave da doença antes de ter a forma grave da doença. O eosinófilo, que também é uma célula de defesa. E uma célula acinosa do pâncreas, que vai produzir as enzimas do suco pancreático, uma heroína também, sem ela a gente não conseguiria fazer digestão de diversas moléculas para poder se alimentar. Então, assim, vejam como existem várias características diferentes entre elas que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Mas antes de falar delas, eu vou ler esses outros componentes aqui, ó. Então, núcleo celular, que é delimitado pelo envoltório nuclear e tem uma função que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Geralmente, a gente traz do ensino médio uma concepção. Eu não sei se a professora, como é que a Fabiana conversou com vocês sobre o núcleo, né? Geralmente eu discuto bastante isso na biologia celular. O que é a função do núcleo, né? A gente costuma dizer que núcleo tem uma função de armazenar e de proteger o DNA, né?
Então, eu não sei como que a Fabiana conversou com vocês sobre isso, só que eu queria, geralmente eu converso com vocês, né, sobre essa questão, porque a gente fica um pouco limitado nessa aula online, mas assim, não. O núcleo, ele não serve para proteger o DNA e não, ele não serve para guardar o DNA. Quer dizer, até serve para guardar, mas a gente vai entender o contexto real da função do núcleo. Por que ele não serve para proteger o DNA? Porque se fosse necessário para proteger o DNA, não existiriam seres procariotos. Né? E tem muitos seres procariotos, gente, muito. Então, não, a gente não precisa proteger o DNA. O DNA tem as estonas para fazer isso. E ele consegue, mesmo sem, com moléculas que talvez não sejam tão eficazes quanto estona, até ele consegue se proteger. Né? Então, a gente tem uma outra função fundamental no núcleo celular, só que fica muito difícil explicar essa função no ensino médio. Então, a gente não ensina, né? A gente vai aprender no ensino superior. Que função é essa? Então, vamos analisar aqui essa figurinha que ela está mostrando para nós. Ó, todas essas células têm núcleo. O eritroblasto vai dar origem à hemácia. Nesse processo de formação da hemácia, o núcleo vai ser perdido, mas aí já é uma outra questão que a gente discute mais para frente. Então, vejam, a gente está vendo todos eles, está vendo que tem essas barriguinhas aqui mostrando a heterocromatina, que é esse mais escurinho, e a eucromatina, que estaria no clarinho, né? Então, a gente está vendo aqui que tem uma diferença de distribuição da cromatina. Essas bolinhas aqui, elas estão mostrando uma parte do núcleo, onde é produzido onde os ribossomos são produzidos. Também vão marcar uma diferença. Então, olha só, o eritroblasto está assim, o plasmócito está desse jeito, pode ter mais de um, né, mais de uma região de síntese de ribossomos. E aí, o que a gente vai ter? Essa diferença aqui, ela mostra para nós que conforme a função da célula, ela vai ter um núcleo diferente. Tá? E por que ela fica com um núcleo diferente? Porque a cromatina, o genoma, vai se organizar diferente de acordo com os genes que vão ser necessários para aquele tipo celular. Então, na verdade, meninos, a função do núcleo celular é permitir a organização do genoma e, consequentemente, a especialização da célula. É para isso que a gente precisa do núcleo, tá? Sem o núcleo, não tem como fazer, a partir de um mesmo genoma, diferentes tipos de célula. Então, é para isso que a gente precisa do núcleo. O núcleo é como se fosse eu brinco, né, que essas regiões de heterocromatina são como se fossem gavetinhas. Então, aquilo que o núcleo, que a célula precisa, ela tira do armário, e fica aqui na eucromatina. E o que ela não precisa, ela guarda nas gavetas, pendura nos cabides, cabide mesmo, tá, meninos? Porque tem umas proteínas aqui que ficam pendurando a heterocromatina. Então, a heterocromatina é organizada na membrana interna do envoltório nuclear. Lembrando que a heterocromatina é o DNA compactado, é aquele que não está sendo lido, que não está sendo utilizado pela célula. Aí, além dessa diferença do núcleo, a gente percebe aqui, ó, aqui, por exemplo, a gente tem os ribossomos livres, ribossomos que estão sintetizando proteínas que vão ficar no citoplasma, diferente do plasmócito. No plasmócito, a gente tem os ribossomos associados aqui com com as cisternas do retículo endoplasmático rugoso. A gente não vê ribossomo livre, quer dizer, não é que não vê, tem, mas é pouca quantidade, tá? E aqui, como o plasmócito ele vai produzir os anticorpos para liberação, a gente tem o sistema de endomembranas, que é esse aqui, o sistema de endomembranas. Esse sistema de endomembranas é muito importante na histologia, muito importante na histologia. Por quê? Porque sem sistema de endomembranas, não tem como a célula produzir uma secreção. A secreção são moléculas, são substâncias ricas em moléculas que são liberadas para fora da célula. Então, toda célula que produz alguma secreção, o plasmócito produz anticorpos, a célula acinosa do pâncreas produz suco pancreático, vai ter, olha lá, um sistema de endomembranas formado pelo retículo endoplasmático, mais o complexo de Golgi e suas vesículas, das quais deriva, por exemplo, o lisossomo,
os lisossomos e vesículas de secreção de diferentes tipos, bem desenvolvido, tá? Então, na histologia, o sistema de endomembranas, ó, formado por diversas organelas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, vesículas, que faz o tráfego de vesículas, é fundamental, tá? Aí ela vai produzir moléculas que não vão ficar no citoplasma, não vão ficar no citoplasma. Então, para poder sair da célula, qualquer molécula precisa ir através do sistema de endomembranas. Quer dizer, na verdade, depois, mais para frente, quando vocês forem para pós, vocês vão ver que tem exceções, mas por enquanto, essa regra geral se aplica muito bem para nós, tá? Então, aqui está mostrando alguns exemplos, tá? Só para a gente poder comparar. Olha só como a distribuição das organelas dentro da célula varia. Isso eu queria mostrar para vocês também. Então, por exemplo, a célula sinosa do pâncreas, ela tem esse aspecto piramidal. O seu núcleo sempre fica na base, sempre fica na base. Tá? Diferente de uma célula como o eritoblasto, que tem uma disposição mais radial, ou seja, ela fica, aqui não é uma base, entendeu? O eritroblasto ele não está apoiado numa superfície como a célula sinosa do pâncreas está. Então, eu tenho uma distribuição mais radial, uma simetria radial na sua disposição de organelas. E isso, meninos, é constante entre os tipos celulares. Cada tipo celular vai ter uma disposição interna de organelas específica e constante, que acaba sendo refletido na forma que a gente enxerga essa célula no microscópio. Bom, aí falando um pouquinho da histologia, né, que pela definição clássica, histologia é a ciência que estuda a estrutura microscópica, a composição e a função dos tecidos. É um ramo da morfologia, que morfologia inclui a embriologia, inclui a anatomia, que estuda a organização das células para formar tecidos, também chamada de anatomia microscópica ou biologia tecidual. Então, quando a gente fala de histologia, anatomia microscópica ou biologia tecidual, é a mesma coisa, tá? E eu queria aproveitar e mostrar isso aqui para vocês, que estudar histologia, a gente tem que aprender a olhar e ver o que a gente não está vendo. Como assim? Né? O que eu tenho que ver que eu não estou vendo? Né? Então, quando a gente olha anatomia, quando a gente está estudando anatomia, a gente pega a peça, ou a gente está, no caso de vocês, vendo as fotos, né, ou os filmes, que eu imagino que a Lorena, ela é toda... Ela é diretora de cinema, né? Vocês sabem disso, ela é toda artista, né? E ela sabe fazer coisas maravilhosas. Então, eu imagino que ela deve estar fazendo filmaços para vocês, assim, coisas maravilhosas, né? Eu não sou que nem ela, não, tá, gente? Eu sou bem mais limitada. Então, assim, quando você está na anatomia, você enxerga tridimensionalmente aquela estrutura. Na histologia, era tudo que eu queria. Conseguir dar uma aula de histologia tridimensional. Não tem como, nós somos limitados pela técnica. Aliás, vocês vão reparar que a histologia ela é muito mais limitada do que a biologia celular, o que é uma coisa meio estranha de se pensar. Mas por quê? Porque a célula, a gente até consegue fazer alguns estudos dela viva, em algumas técnicas onde a gente consegue cultivar a célula na plaquinha, consegue. Dá para fazer alguma coisa, mas a histologia, embora haja muitos estudos de tecidos em vivo, feito em plaquinha, em algumas técnicas muito sofisticadas, quando a gente vai fazer a observação no organismo, a gente é limitado pela técnica. Que técnica que a gente tem? A microscopia de luz. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui está mostrando para nós, essa é uma glândula sudorípara. Né? Então, aqui está a superfície, aqui uma parte é a parte ductal dela, e aqui a parte secretora. Esse risquinho aqui está mostrando a região onde foi feito o corte para ver isso aqui. Né? Então, olha só, quando a gente estuda histologia, a gente tem que saber olhar para isso aqui, deixa eu circular, e ver e lembrar isso aqui. Nossa, Gedine, é impossível. Não, não é impossível. Conforme vocês forem estudando, aprendendo, é que nem geografia. Eu brinco que histologia é aprender, é que nem geografia. A gente não viaja, a gente não vê, a gente não estuda a forma dos rios, dos mares, das montanhas, a gente aprende. Mesmo a gente não consegue enxergar o todo, mas a gente junta informações de vários níveis que a gente aprende e sabe e aprende geografia. Aqui também.
né? Então, a gente tem várias informações. A gente tem informações da anatomia. Essa informação, por exemplo, aqui é uma informação que a gente vê que vem de outras técnicas que não a microscopia de luz. Inclui anatomia, inclui dissecção, inclui várias técnicas. Mas a gente já sabe isso. E aí a gente aprende, vai aprendendo a ver tridimensionalmente aquilo que aparece para nós só de forma bidimensional. Então, integração de informações é fundamental no estudo da histologia. Não tem como. Não tem como aprender histologia só vendo a foto e também não tem como aprender histologia só lendo. Ah, então se eu ler, eu vou ler um monte sobre glândula sudorípara, eu aprendo? Não. Então, eu tenho que estudar as fotos, perder tempo analisando foto. Por favor, meninos, nunca que nunca seja uma foto só. São várias. Eu vou ter que olhar a glândula sudorípara de várias formas para aprender a treinar o meu olhar, para reconhecer uma glândula sudorípara em vários contextos, tá bom? Então, é um aprendizado de duas frentes, tanto visual, estudando foto, estudando atlas, né? Atlas, a gente tem os atlas, a gente não tem online o atlas de histologia veterinária, né? A gente tem lá mas a gente tem lá na biblioteca, né? Eu não sei, quem tiver por aqui em Sinop, eu tenho a impressão de que pode emprestar livro, tá? Mas para poder, sabe, folhear. Né? Mas, de qualquer forma, eu, na medida do possível, também vou disponibilizar para vocês várias fotos, mas no nível que a gente está de histologia básica, o que a gente tem nos livros de histologia online, ainda que não seja veterinária, como eu falei para vocês, é muito parecido entre os organismos, entre as espécies, a gente tem bastante material para vocês treinarem o olhar, para reconhecer as estruturas, os tecidos e fazer essa parte de aprofundamento visual, que é o que a gente trabalha no laboratório, né? Então, quando a gente tem as aulas práticas, a gente fica estudando lâmina para treinar o olhar, para reconhecer as estruturas. E isso a gente vai conseguir fazer muito bem online também. O que a gente não vai conseguir fazer? Aprender não, né? Porque vocês já, em princípio, chegam na histologia já sabem usar o microscópio, mas seria assim para ganhar mais traquejo de usar o laminário e ganhar habilidade para encontrar as estruturas na lâmina. E isso a gente vai ter que fazer quando as aulas presenciais voltarem. Bom, então na histologia, a gente, o que se estuda na histologia? Conforme se formam os folhetos embrionários e a diferenciação celular, voltar nisso depois, se torna evidente, passa a ser necessário estudar não apenas a célula animal, mas a morfofisiologia dos tipos específicos. Então, vamos estudar vários tipos de células diferentes. E, além de estudar tipos de células diferentes, não apenas aparecem células diferentes entre si, mas elas se associam de diferentes formas, o que é uma mágica da vida que forma os organismos. E esses tecidos, e os tecidos que são formados pela associação de células, têm características e funções diferentes. Está indo para 20 anos que eu estudo isso e até hoje eu fico encantada com essa característica da formação dos tecidos. Um organismo se forma a partir de uma única célula e as células sabem o que cada uma tem que fazer. Como? Né? Não tem resposta para isso ainda, né? As características dos tecidos dependem das células que o formam e também da matriz extracelular. Meninos, prestem atenção, sempre se perguntem, como é a matriz extracelular desse tecido? Às vezes, ela é óbvia a matriz extracelular do tecido ósseo. A gente vai falar um monte da matriz extracelular do tecido ósseo, da cartilagem, às vezes ela não é tão óbvia, mas ela é sempre importante e ela sempre está presente e interfere na vida da célula, tá? Então, precisamos estudar as células, os tipos de células, matriz extracelular e a associação entre as células que o compõem, e eu diria mais, das células com a matriz extracelular também. Tá bom? Embora eu não tenha escrito aqui, mas assim, as células também interagem com a matriz extracelular. Bom, dentro da histologia, nós temos, por incrível que pareça, apenas 4 tecidos fundamentais.
né? Então, a gente tem basicamente 4 semanas de aula para cumprir essa parte. Na verdade, fica 5, porque a gente tem um tecido que é mais complicado aqui, que é o conjuntivo. Então, nós temos 4 tipos fundamentais, e dentro desses tipos fundamentais, lógico, existem vários subtipos, tá? Então, apesar da grande diversidade de morfologia, o que eu falei para vocês, mais de 200 tipos, né? A gente escolhe esse número porque ele é fácil de guardar, mas existe quebradinhos aí no meio, né? Mais de 200 tipos de células diferentes. Quando a gente pensa em tipo de tecido, são apenas 4, né? Apesar da grande diversidade de morfologia em função, todos os tecidos do organismo animal, gente, eu nem sei, tá, quantos tipos de tecido tem no vegetal, que vergonha. Mas, enfim, no animal temos apenas 4, né? Que são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, considerando sua origem embrionária, suas estruturas, células presentes e funções. Então, a gente leva todas essas características em consideração, e é por isso que às vezes tem umas coisas que parecem meio estranhas, tipo, uma célula é um tecido, parece epitelial, mas ele é conjuntivo. Às vezes é muito comum, tá? Aparecer alguns tecidos que parecem ser epitélio, mas são classificados de outra forma. Por quê? Porque eles têm uma origem embrionária, eles têm uma construção, uma constituição proteica que caracteriza um outro tipo de célula, não é epitélio. Tá? E aí, ao longo do curso, vocês vão aprendendo que características são essas, né? Então, de forma geral, a gente vai ter o tecido epitelial com uma função de revestimento, tanto de cavidades internas quanto de superfícies externas, e também função de secreção. Um tecido conjuntivo que tem uma função de nutrição, de proteção imunológica, na verdade, o tecido conjuntivo tem algumas funções subliminares de sustentação, de dar sustentação para todos os outros, né? Então, conjuntivo tem a ver com conexão, né? Ele vai dar cola, vai fazer com que nós possamos juntar todas as nossas partes, né? Entre diferentes tipos de tecido, entre diferentes órgãos, e dar a conexão do corpo como um todo. O tecido muscular, ele vai contrair. É isso que o tecido muscular faz, contração, né? E por conta da contração, quando forma o coletivo dessas células, a gente tem a função desse tecido. E o tecido nervoso, que vai sinalizar, ele vai conduzir informações, e por conta disso ele vai permitir uma integração interna e uma integração do organismo com o ambiente e uma resposta, né? O organismo se torna capaz de reagir ao ambiente externo de uma forma, modificando o seu comportamento. Mas no nível celular mesmo, o tecido nervoso, ele simplesmente conduz uma informação de uma forma muito eficaz, quando você pensa em termos de tecido, se torna altamente complexo. A gente não vai chegar nesse nível de complexidade no nosso curso, a gente vai entender só o fundamento do tecido, mas esse fundamento do tecido é importantíssimo para que vocês depois possam estudar melhor como que isso interfere em outros níveis. Aí, meninos, como eu falei para vocês, né? O que a gente tem que fazer essa semana, né? Dessa semana de tarefa, vocês vão fazer esse exercício de recapitulação. Como eu falei, ele é autoinstrutivo, né? Então, vocês já vão fazendo e vão aprendendo. E aí, eu acho que para vocês fazerem o exercício, vocês vão ter que consultar, talvez, livros de biologia celular ou livro de histologia. Todos os livros de histologia, nos seus primeiros capítulos, fazem uma recapitulação de biologia celular, tá bom? Então, eu acredito que vocês possam até usar apenas o livro de histologia, caso vocês queiram, e, eventualmente, se quiserem se aprofundar mais, tem os livros de biologia celular também. E, claro, fiquem à vontade para falar comigo em qualquer dúvida que vocês tenham. Eu só queria pedir demais para vocês, por favor, em hipótese alguma, usem apostilas de internet, porque aparece cada barbaridade para mim que eu tenho vontade de chorar. Eu sei que existe que é bom, mas entendam uma coisa, eu acho que eu vou colocar uma coisa para vocês agora, que eu espero que vocês guardem para o resto da vida acadêmica de vocês. Se a explicação está muito fácil de entender, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão, porque às vezes uma simplificação nos alivia. Ai, entendi. Mas ela
distorce, e essa distorção no ensino superior, às vezes tem um custo muito alto, tá? Então é lógico que é bom, é aquilo que eu falei para vocês, o Junqueira, ele é um livro mais fácil, e depois a gente vai para outros livros mais, vocês podem começar usando, aliás, deixa eu passar para a bibliografia aqui, ó, esses são os nossos livros, esse aqui a gente tem online, esse aqui a gente tem online, esse aqui não tem, o Samuelson a gente tem só lá na nossa biblioteca. Esse aqui, acho que sim, tem online. E esse aqui tem também. Esse aqui, ele é mais complexo, tá? Ele é de histologia humana, mas ele tem mais informações, ele integra várias informações de patologia, ele é bem legal. Só que como ele tem mais informação, a gente se perde mais. Então é interessante começar por esse. Pode começar pelo Histologia Veterinária de Delman? Pode, mas o Histologia Veterinária de Delman, ele é maravilhoso esse livro, mas ele já é mais pesado, tá? Eu acho que ele é mais difícil de entender. Então, na segunda parte do curso, a gente vai usar ele bastante. Aí eu diria para vocês, usa esse primeiro, aí passa para esse aqui, que tem várias fotos. O Ross tem muitas fotos muito bonitas mesmo para estudar. E esse aqui também, só que as fotos dele são todas em preto e branco, mais difíceis de ver, mas o conteúdo teórico é maravilhoso, esse do Delman, tá? Então, e esse aqui eu gosto dele, mas eu não sei como é que tá a tradução agora. A tradução antigamente tinha várias falhas, tinha que ter algum certo cuidado, mas também pode usar, tá? Assim, junto com o Ross, na verdade, esse aqui é um complementar, não que seja ruim, tá, meninos? Eu sou professora de vocês, eu tento colocar o caminho mais fácil de aprendizagem, mas não que seja o perfeito. E vocês podem encontrar o que seja o que vocês gostem mais também. Todos eles são ótimos e usando qualquer um, vocês vão aprender bastante de qualquer jeito, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, coloquei aqui atividade adicional, gravação de um pequeno vídeo com a sua apresentação. Por favor, façam isso por mim. Né? Eu acho, eu não sou expert no AVA também não, mas eu acho que ninguém vê o vídeo um do outro, porque eu acho que só eu vejo todos os vídeos, né? Mas de qualquer forma, quem não se sentir confortável de fazer upload lá no AVA, aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tinha aberto aqui para mostrar para vocês. Ó, eu coloquei o link aqui, ó. Vídeo de apresentação. Envie aqui um pequeno vídeo com a sua apresentação. Quem não quiser mandar aqui, manda no meu WhatsApp. Se Deus quiser, meu celular não vai morrer, mas se morrer eu vou conseguir comprar outro a tempo. Mas assim, façam esse vídeo. Eu queria muito conhecer vocês, saber como que vocês estão nessa... Queria saber como que está essa história de estudo remoto, se está fácil, se está difícil, se vocês estão tendo condições de estudar. E, enfim, na verdade, eu quero saber quem são vocês, tá bom? Porque a gente se conheceu bem pouquinho, né, naquelas interações que a gente teve enquanto eu estava na coordenação. Eu não sei se tem alguém que não me conheceu ainda, pode ser que eventualmente alguém não tenha me visto, mas eu queria conhecer vocês melhor, tá bom? Então, esse vídeo parece bobagem, mas é muito importante para mim. É muito desconfortável para mim, como professora, avaliar vocês sem conhecer vocês. Bom, para saber mais, né, algumas coisas meio óbvias, a morfogênese dos tecidos é estudada na êmbrio, então o ideal é que a gente conseguisse estudar as coisas tudo junto, né? E eu acho que futuramente isso vai caminhar dessa forma por conta de uma modificação do ensino do ensino de veterinária, mas nesse momento a gente ainda tem essa separação entre anato, êmbrio e histologia, então a gente vai meio que mesclando uma com a outra. E é importante que vocês tentem fazer essa integração, porque essa integração ajuda vocês em todas as três disciplinas, tanto na êmbrio, quanto na histo, quanto na anatomia. Então, como eu falei para vocês, né, o organismo tem 200 tipos celulares que são formados por diferenciação celular. Meninos, diferenciação celular é um mecanismo de biologia molecular extremamente estudado, inclusive por muitos médicos veterinários. Muitos médicos veterinários que vão para a área mais microscópica, como eu, vão se dedicar a entender esse processo, porque uma diferenciação celular distorcida, muitas vezes é a base de muitos processos patológicos. A gente tem que entender que os micro-organismos, os patógenos, eles existem para todos.
Por que alguns patógenos atacam algumas espécies? Por que é que atacam alguns tipos celulares? Entendeu? Então, para entender, vamos pensar num tema muito atual para nós. Por que é que muitas pessoas. Ai, participação especial dos meus cachorros aqui, eu espero que vocês não estejam ficando surdos. Por que é que algumas pessoas são tão vulneráveis ao Covid e isso é nitidamente uma vulnerabilidade genética. Algumas famílias perdem diversas pessoas e outras famílias não. Então, assim, o que está acontecendo ali? As células, elas têm uma característica, uma diferenciação que lhes tem uma composição que dá essa vulnerabilidade. Então, formar esses diferentes tipos de células é um processo muito estudado que faz com que a gente possa ter 200 tipos celulares, 4 tipos fundamentais e vários subtipos de tecido. E aqui no final, né, eu já até falei para vocês, né, porque na verdade geralmente eu fecho a aula com isso, de entender qual que é o real papel do núcleo. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Então agora vocês não vão nunca mais pensar no núcleo como simplesmente um depósito de DNA. Não existe isso. O núcleo é quem orquestra o quê? Essa diferenciação celular, tá? Então, sem núcleo, não existe diferenciação celular. E é por isso que os procariotos, eles são todos iguais entre si. Então, seres procariotos, para começar, não existe ser procarioto pluricelular. Já penaram para pensar nisso? Não existe. Por quê? Porque para formar tecido, para fazer diferenciação, mesmo aqueles seres que têm um tipo de tecido só, precisa do núcleo. Tá bom? Então, o núcleo orquestra, sem núcleo, não tem como fazer um organismo tão lindo como cada um de vocês, formado por trilhões de células altamente especializadas, o que é impressionante. Elas sabem melhor que a gente o que fazer da vida, não é verdade? Eles sabem muito bem o seu papel dentro do conjunto ao qual eles pertencem, que é o seu organismo, tá bom? Então, acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Eu vou parar de gravar agora.